Graça e paz a todos, meus amados em Cristo. Bem-vindos à parte 2 do nosso vídeo, que nós falamos sobre o assunto fé e obras. Bom, agora que nós já entendemos um pouco a respeito da fé e o que é a fé, nós vamos tentar aqui então falar a respeito de qual a relação entre fé e obras. Lembram que eu falei para vocês no último vídeo que nós deveríamos guardar algumas palavras? Então vamos falar a respeito de Tiago, capítulo de número 2. Tiago, em sua carta, ele deixa muito bem claro a respeito exatamente deste tema, pois ele vai falar que a fé sem obras ela é morta, especificamente no versículo 26 de Tiago, capítulo de número 2. E ele vai tratar sobre esse assunto exatamente dos versículos de número 14 até o versículo de número 26. Dá uma conferida lá depois, tá bom? Se nós voltarmos no início da carta, nós vamos ver que Tiago, ele começa falando exatamente sobre a relação entre os irmãos, entre os pobres, entre os ricos, e que eles devem se respeitar e principalmente ajudar uns aos outros. Se nós pararmos e prestarmos bem atenção, é por isso que depois, quando você lê, é claro, você vai perceber que a partir do versículo de número 14, ele fala que não adianta nada nós falarmos que temos fé, sem que esse dizer, ele vem exatamente repleto de ações. Ou seja, com que as minhas palavras, ela seja recheada de ações que comprovam e provam e evidenciam aquilo que eu estou dizendo. Neste caso, ele vai nos dar, por exemplo, dois casos. Ele vai citar Abraão e ele também vai citar Raabe, a prostituta. A respeito do caso de Abraão, ele vai dizer da seguinte forma: ora, Abraão provou a sua fé logo quando ele pegou o seu filho e ofereceu em holocausto. O que ele está querendo dizer? Que Abraão, exatamente por ele crer em Deus e de que Deus faria, se ele era Deus, exatamente para poder dar a promessa de um filho, ele seria um Deus também que, caso se ele tivesse que imolar o filho dele, ele seria o mesmo Deus que poderia ressuscitá-lo, não é verdade? Então, Abraão creu na promessa de Deus e por isso ele provou sua fé, exatamente dizendo, ou melhor, agindo, levando seu filho para o holocausto. E você teria coragem de fazer isso? Se você teria coragem, coloca aqui nos comentários. Vamos ver, beleza? Continuando, um outro exemplo que ele dá é a respeito da prostituta Raabe, o qual ela acabou tendo ações que fez com que Deus aceitasse ela, a ponto de ela ter conseguido esconder os espias e depois ajudado eles a fugirem da cidade. E com isso, ela provou a sua fé e a aceitação de Deus. E o que nós queremos então dizer com tudo isso? O que Tiago está querendo nos dizer? Não adianta a gente dizer que nós somos pessoas devotas a Deus, pessoas que nós temos Deus no coração, que nós temos uma fé firme no grande Criador, mas na verdade as nossas ações e nossas atitudes no dia a dia não demonstram isso. Tudo aquilo que nós falamos precisa vir acompanhado de ações. E é por isso que a fé, ela é o firme fundamento, ou seja, a evidência daquilo que nós esperamos, ou seja, de que Deus vai cumprir as promessas dele na nossa vida, mas é exatamente o que nós fazemos que evidencia essa fé e que evidencia aquilo que nós não conseguimos ver. Então, olha só, se nós formos pensar muito bem nisso, quando nós evangelizamos para alguém, quando nós falamos desse amor de Deus, só é possível a gente demonstrar o amor de Deus quando nós, através de nossas ações, através de nossa fé em Deus, num Deus o qual, embora nós não consigamos ver, mas nós o sentimos, mas nós acreditamos, assim como o próprio autor de Hebreus diz no seu versículo 2, que pela fé nós acreditamos que os mundos foram feitos, mesmo sem nós ter visto nada.
né? Então, essas ações, quando nós evangelizamos e quando nós demonstramos esse amor, não só em palavras, mas, por exemplo, em atitudes, nós conseguimos mostrar uma fé genuína. A fé que Deus, através da minha e da sua vida, Ele consegue distribuir a todos aqueles que estão à nossa volta. E você, como é que está a sua fé hoje? Ela é uma fé que realmente é demonstrada com ações? Ou ela é uma fé morta? Se nós formos, por exemplo, ver o que o próprio Salomão diz, lá em Eclesiastes, ele diz da seguinte forma, que melhor é um cachorro vivo do que um leão morto. E afinal de contas, o que nós estamos sendo? Será que nós estamos falando demais e agindo de menos? É de se pensar, não é verdade? Então, é isso aí. Vamos lá? Já tá liberado? Já? Já? Meus amados, e não se esqueçam, hein? Curte, compartilhe, né? Principalmente com os teus familiares, amigos, cachorro, quem você quiser. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Já tô com cara de vovô? Não. Graças a Deus, não, cara. Eu esqueço, velho. Tá. Vamos lá. Encerrou. Pronto. Putz, eu esqueço.